A gente poderia falar sobre tendências na administração condominial de várias formas. Poderíamos conversar falando sobre tecnologia, passar a questões de produtos atuais para a administração, mas percebam que eu coloquei como tendências na administração condominial. Como administração, quem já me conhece sabe que eu estou falando do síndico. Só até uma observação, e o síndico profissional também. Eu estava até comentando com o pessoal aqui na frente que, entre várias conversas que nós tivemos para fazer essa palestra de hoje, percebemos que as novas tendências poderiam ser da humanidade, da humanização da administração. E por ali é que nós vamos tomar os nossos pilares. Eu agradeço, Chapina, o seu convite, por a gente falar sobre esse tema aqui dentro da casa, no setor de serviços, porque a administração também são serviços. Ainda que tenhamos falando sobre a questão da contabilidade, que sim, é necessário, eu também considero sendo necessário, mas nós temos que observar as atividades preponderantes, e aí nas atividades preponderantes o CRA, um dos nossos apoiadores também aqui, já possui a regulamentação na administração de condomínios para as empresas que administram condomínios, né? Gostaria de agradecer também os nossos apoiadores e apoiadores amigos. Todos estes apoiadores foram num WhatsApp que a gente mandou, falando, puxa, você pode nos apoiar na divulgação? Né? Então, nós temos que agradecer o Júlio Paim, do Síndico Net, a Sônia, da Direcional, o Lucas, do Universo, junto com o Rodrigo, do Carpá, o CRA, a associação da qual eu sou secretário-geral, a Associação dos Advogados do Grande ABC, a CBMAI, coordenada aqui estadualmente pelo Guilherme, e aqui em São Paulo também, que acabou de fechar um grande convênio com o Cresce, onde as questões de mediação e arbitragem poderão ser trabalhadas na Câmara Privada, em todo o Estado de São Paulo, pela CBMAI. O Carpá Advogados, a De Souza, a DBI do Júlio, que é o Diário das Leis, e a minha amiga, irmã, né? A Roseli Schwartz, que aqui está presente. Obrigado, Roseli. Sempre a gente está acompanhando o trabalho do outro há mais de alguns anos. Deixa assim, né? Deixa assim que fica melhor. Gente, para começarmos a falar sobre tendências sobre condomínio, vou tentar ficar aqui, porque eu sou alto e fico na frente. Condomínio a gente pode trabalhar de várias formas. E o condomínio ele pode ser visto de várias formas. No entanto, seja a forma que for, o condomínio sempre vai precisar de alguém na frente dele para organizá-lo. E este alguém, há muitos anos atrás, como nós acompanhamos os trabalhos um do outro, eu e Roseli, a Roseli uma vez numa palestra em Guarulhos, ela fez uma comparação que me chamou muito, chegou de forma muito pertinente, fazendo a comparação do síndico com o maestro. Não sei se você lembra, Roseli. E realmente tem tudo a ver. As atividades do síndico com o maestro. Dentro de um condomínio, o síndico ele não precisa saber tocar todos os instrumentos. Mas ele precisa, no entanto, saber que instrumento entra na partitura em que momento. Esta é a função da administração de condomínios. É também falar o não sei. Saber que você não sabe. É muito mais. E te dá uma garantia muito forte. Para a gente poder administrar. Falando ainda sobre condomínio, sem sombra de dúvida, o condomínio ele é uma sociedade. E nesse norte desta visão de que o condomínio é uma sociedade, Augusto Conte falava que só há sociedade na medida que seus membros têm as mesmas crenças. E essas mesmas crenças são escolher morar naquele específico condomínio, seja ele por que for. Porque ele é bonito, porque é feio, porque é pequeno, porque é grande, porque é longe, porque é perto. Ele tem algo em comum com a outra pessoa e forma uma pequena comunidade. E essa pequena comunidade, ela tem um consciente coletivo.
ela busca este consciente coletivo, ela busca esse consciente através de uma assembleia, e nós vamos ver a importância disso, a importância de ter esta assembleia, mas de forma que todos protegem, de forma que todos valorizam aquele imóvel. A pacificação, quando a gente fala em condomínios, ou seja, aquilo que a gente chama na teoria de cultura da paz, que em 99 a Unesco cria, e tudo agora que eu vou fazer um paralelo, sempre vou fazer um paralelo direto com o condomínio. Quando nós estamos falando em cultura da paz, em condomínio, primeiro, eu não estou falando e negando que haja conflitos dentro de um condomínio. Eu não estou falando que haja problemas dentro de um condomínio. A cultura da paz não é todo mundo em volta da fogueira cantando cubaiá. Ou todo mundo feliz, alegre. Não é negar e nem falar que as pessoas não se falam. Pelo contrário, em condomínios, essa vertente de que as pessoas não se falam não existe. Caso contrário, ninguém morava em condomínio, ninguém ia para a assembleia. A assembleia é um momento que todos falam. E não importa me falar qual é a forma que fala, eles falam, eles se comunicam. A guerra também traz a paz. A cultura da paz, no entanto, ela trabalha de outra forma, ela trabalha com algo a mais. É um conjunto de políticas públicas. É um conjunto de políticas públicas que trabalham com educação, com conscientização. Então, trabalhar com a cultura da paz dentro de um condomínio é conscientizar as pessoas de que elas vivem dentro de um condomínio. O que é condomínio? E eu olho para a Romilda, que é uma das gestoras da parte da CDHU, que me ensinou, inclusive, a falar que não é do, é da CDHU. E faz um trabalho memorável há quantos anos, Romilda? 27 anos. Trabalhando com condomínios, às vezes, de primeira moradia, ensinando as pessoas, conscientizando as pessoas do que é viver primeiro em condomínio. Ensinando como viver em condomínio. Para possivelmente trabalhar e viver de forma pacífica dentro de um condomínio e segura, quando a gente está trabalhando com forma segura de condomínio. Em 2000 teve o Ano Internacional da Cultura da Paz, onde foi criado 8 pilares, e que eu traduzo esses 8 pilares para condomínio. Ou seja, educar por uma cultura de pacificação. Educar as pessoas a morarem dentro deste condomínio para que elas possam viver de forma pacífica. Tolerância e solidariedade. Para que elas reconheçam que elas fazem parte de um sistema chamado condomínio. Elas se reconhecerem de que ela faz parte daquele sistema, de que ela é integrante daquele problema, faz hoje nós termos uma outra visão de como que nós podemos administrar este condomínio. Eu não me preocupo só em cumprir regras, eu me preocupo também em fazer aquelas pessoas entenderem que aquelas regras não são de penalização, mas são de alerta. Atenção, você faz parte do sistema e você me pediu para alertar você que você está fugindo desse sistema. Então, trabalhar com uma mudança de perspectiva de que uma simples notificação ou advertência, ela é um alerta. E por isso que adverte você que algo está acontecendo. Não necessariamente que o erro que você está fazendo, como agente do problema, ele é um erro que em condomínios é negativo. Não. Ele é um erro falando, escuta, você me pediu para fazer isso por você. Você me pediu para te alertar quando você estaria fora da curva, fora da caixinha. Eu estou te alertando. Com isso, eu tenho uma participação democrática. Eu vou ter o quê? Um fluxo de informações, uma transparência. O desarmamento colocado, óbvio, aqui nos pilares de outra forma, mas para condomínio, é realmente você se reconhecer dentro do sistema e se desarmar de que o problema
não é meu, o problema é seu. Não, o problema é meu também, porque eu constituo o condomínio. Eu fiz a instituição, então eu faço parte. A minha fração ideal, somada a tantas outras, me dá 100%. Eu, independente se o problema é dele, tenho um objetivo em comum de viver em comum com ele, dentro daquele condomínio, e de que ele viva de forma natural. Assim ele me pacifica também. E a pacificação dentro de um condomínio, ela leva a uma outra questão. A uma questão de valorização do patrimônio. Vou dar exemplos aqui, 2 exemplos, os mais antigos vão lembrar. Edifício Treme-Treme. Aonde ficava? Olha lá, cada um tem um agora. O da van andável não tinha como Treme-Treme. Era no Parque Dom Pedro, ali na frente do Mercadão. Né? Na frente do Mercadão era um edifício Treme-Treme. Os da Baixada do Glicério também são conhecidos na região como edifícios Treme-Treme. Aqueles 2 na frente da escola municipal. Oi? Mercúrio. Também. Ou seja, eles têm valor agregado diferenciado. E se eu for mais longe, algumas condições pontuais dentro de uma vida condominial faz com que, pontuais dos nossos dia a dia, faz com que o valor agregado daquele imóvel, se chegar ao público, ele reduz. Isso a gente vai conversar mais tarde. Mas eu te dou um exemplo. Edifício dos Nardoni. O imóvel foi vendido a 70% mais barato. Hoje, mais em voga o triplex. Todo mundo sabe até o nome dele, Solaris. Né? São questões que quem administra o condomínio tem que observar. Hoje, uma gestão de crise dentro de um condomínio, formar um procedimento de gestão de crise dentro do condomínio, é uma tendência natural. Porque se acontece um acidente em qualquer empresa, a imagem é preservada. E perceberam que essa questão da imagem para condomínios também vale. E quando nós vamos ver no tripé que eu vou mostrar para uma questão de cultura, nós vamos verificar as resoluções de conflitos. E quando eu falar disso, nós vamos conversar um pouco mais. Quando a gente fala em condomínio, em políticas públicas, para chegar a uma pacificação, eu identifico 3 itens. Um tripé de gestão, um tripé de resolução de conflitos e um tripé de participação. Esse triângulo nos faz ver uma gestão eficiente que me dá respostas àquela minha coletividade. Seja as respostas que aquela coletividade quiser. Vendo cada um deles, e dividindo aqui por cores. Na questão de gestão. Primeiro item, nós vamos subdividir em 3. Transparência. E a questão da transparência, até foi falado já na questão de transparência, da questão de contabilidade, de valores, de números, que me dá segurança, também jurídica, a questão de transparência de números, mas também me dá a segurança jurídica e uma pacificação, e a gente vai ver esse link, a questão de transparência de documentos, a questão de transparência de atos, a questão de transparência de se fazer e as pessoas entenderem o que está sendo feito, o porquê está sendo feito e o quando deve ser feito. Aquele consciente coletivo assembleia passa a ter realmente uma decisão não emocional, mas sim racional. Não mexe, não. A eficiência e a questão do compliance. Essa subdivisão, como eu já iniciei,
Na transparência, me dá a moralidade. Me dá a questão de seguir regras. Me dá a questão de comunicação plena e sem ruído. Então, sem medo. A tendência de que eu escolho e guardo uma carta na manga, ela desaparece. Na administração não há o porquê eu esconder ou ter carta na minha manga quando eu sou o administrador de um condomínio. E seja aqui o administrador consultor, empresa, seja o administrador orgânico, síndico, seja o administrador institucional, o síndico profissional. Eu não tenho por que esconder algo. Eu esconder algo é antiproducente. Eu crio dúvidas. E se eu criar dúvidas, eu não estou trazendo as pessoas para dentro de um consciente coletivo, eu estou trazendo as pessoas para discutir. E eu quero que elas deliberem e não discutam. Elas troquem ideias e não confrontem-se. Quando a gente fala do princípio da eficiência, sendo e pensando que o condomínio ele é um sistema, e um sistema de uma microsociedade, apesar de alguns condomínios terem mais de 20 torres, às vezes, uma convenção que dá um palmo de tamanho. Quem já viu uma convenção desse tipo? Né? Tirando a Roseli, que é professor, não vale. Mais ou menos, né? Não é uma convenção de 10 páginas. Né? Antigamente nós tínhamos convenções de 10 páginas. Hoje, condomínios clubes, elas transformam essa convenção em livros. Em praticamente livros. Eu pego o princípio da eficiência que está na Constituição, que está no direito público, e transfiro este princípio, que é uma união de outros princípios, para o condomínio. Quais são? O princípio da finalidade. Eu estou administrando por alguma razão. Ainda que nós não tenhamos a mesma noção de administração de condomínios como tem em alguns outros países, mais capitalistas talvez, que pegam o dinheiro e administram o dinheiro em função do que você está me dando. Aqui no Brasil nós trabalhamos sempre e buscamos sempre o consciente coletivo para que ele trabalhe junto na administração. Nessa administração de trabalhar junto, eu tenho que parar com aquele paradigma de que a Assembleia é uma só por ano. E não é isto que é falado, inclusive, no Código Civil. Quando a gente vê o Código Civil, ele trabalha com vários quórums específicos. Então, eu preciso chegar até a participação, por isso que ela faz parte do meu tripé. Então, saber a finalidade do porquê que eu estou administrando, o que querem, o que é o meu grupo está querendo, a segurança jurídica daquilo que eu estou fazendo. E veja que não são itens isolados. Eles são itens que se interligam, que se comunicam. Se eu tiver transparência, todos vão conhecer os meus documentos. Eu vou cada vez mais ter essa segurança jurídica. Vou trabalhar com interesse desse coletivo. E que se eu não tenho esse conhecimento desse interesse, eu não tenho absolutamente nada dentro do meu condomínio. Eu vou trabalhar com razoabilidade. Pode não, às vezes eu não tenho certeza, mas é razoável que seja feito daquela forma. É o mais próximo de como eu posso ganhar todos. A certeza, muitas vezes, me exclui alguém. Esqueci que eu vou ficar desse lado, né? A questão do compliance até vai ser trabalhado em setembro, no ENACOM do CRA. Oi? ECOAG. ENCOAD, desculpa, não é ENACOM. ENCOAD, que dia? 28 de setembro, no CRA, nós vamos trabalhar o GEAC, que é o Grupo de Excelência de Administração de Condomínios, do qual também faço parte, coordenado pela professora Roseli. Esse tema do compliance vai ser trabalhado por nós, do grupo, até por indicação da professora Helena. Ele
trabalha com a legalidade. Ele vem daquela lei de anticorrupção, que fala sobre um princípio das empresas trabalharem com o setor público. E dentro de um condomínio, ele começa a ser buscado, depois de alguns entraves que teve na vida condominial da administração, de forma a ter boas práticas na administração. A você seguir boas práticas na administração. Você seguir boas práticas na administração, com certeza, acaba porque a administração em condomínios, ela é multidisciplinar, a gente acaba trabalhando com boas práticas em contabilidade, acaba trabalhando com boas práticas em outras áreas, em outros setores. É um conjunto que eu passo a trabalhar com este assunto. Mais ou menos isso seria o compliance, fica aí a dica para ir em setembro. Óbvio que essa legitimidade que vai me dar nas ações, eu começo a trabalhar com um efeito de ética dentro do condomínio e a ética da análise da minha moralidade. Até onde o meu condomínio está trabalhando com essa questão mais ética. Até onde eu, como síndico profissional, começo com esses 3 itens a mostrar àqueles meus clientes de que o trabalho vai ser feito com responsabilidade. E a questão da responsabilidade é igual a um puzzle de vidro. A responsabilidade é um puzzle. Uma peça errada, eu trinco. E a partir do momento que eu trinquei, eu começo a não trabalhar ou ter que me esmerar mais em trabalhar no seguinte pé do meu tripé, que é a questão de resolução de conflitos. Porque a partir do momento que eu trinquei aquele vidro, eu atravessei a minha responsabilidade, possivelmente eu posso causar alguns problemas dentro do meu condomínio. E aqui eu trago 2 lâminas com algumas definições. A primeira sobre a estrutura do conflito, aonde Galtung, um sociólogo de hoje 83 anos, ele coloca que o conflito trabalha-se com situação, comportamento e atitude. Eu trinquei o meu vidro. Eu criei uma situação para o meu condomínio que acabou trabalhando com valores que eu não estava prevendo. Me gerou um problema de comportamento. Me gerou um problema de violência, muitas vezes até. E pode ser aqui uma tradução do que eu bem entender. Desde questões mais complexas até um simples problema de barulho. Não é simples, né? Pois é. Ele também, você sabe por que não é simples? Porque gera morte. Santana do Parnaíba, gente. A pessoa sobe, reclamava de barulho, subiu, disparou na porta do andar de cima. Quem era o andar de cima? O subsíndico. Problemas que podem ter ocorrido ali, bastante, para chegar até esse nível. Uma resposta a essa estrutura que criou esse conflito. Dessa forma, eu trago 5 formas básicas de nascer o conflito na área condominial. E essas 5 formas, elas são uma leitura livre que eu tomei a precaução como fala? A liberdade de assumir do Richard. Primeiro, eu posso criar também um conflito simplesmente pela submissão, pelo conhecimento prévio. Eu acho que sei, porque eu já vivi igual. Condomínio não é igual. E uma das tendências que se mostra é que condomínio, por mais semelhante um do outro, ele tem vida própria, idade própria.
pessoas que vão se alterando. Condomínios que são pequenos, a gente sabe que são de pessoas divorciadas ou pessoas solteiras que casam, acabam tendo um filho e acabam se mudando. Volta a um outro patamar. Pessoas solteiras, divorciadas, voltam a morar no prédio. Condomínios de apartamentos muito grandes acabam ficando com pessoas mais idosas, que acabam vindo a falecer, vem em inventário, são vendidos, então são condomínios que vão ter obras. Ele tem vida própria. O sistema tem uma vida própria. A observância disso na administração é muito importante. Por isso que eu não posso, o meu antecedente, ter precedentes é uma coisa, mas trabalhar com meus antecedentes é complicado. Porque nem tudo é igual, apesar de ser semelhante. Exigir sem conhecer. Coloco algo, exijo algo como administração, mas não conheço o procedimento, não conheço a eficiência, não conheço absolutamente nada do que vai ser colocado. Eu apenas exijo, porque acho que. E o acho é sempre complicado. A questão do pré-conceitual. Antes de conhecer qualquer situação, antes de avaliar qualquer situação, eu tomo como verdade algo e vou para frente. Assumir os erros, mas não a responsabilidade. Sim, o erro é meu, mas olha, foi ele que fez. E acaba virando isso uma bola de neve. Trabalhar ainda com a questão de pessimismo sobre o inovar, sem possibilidade nenhuma de trabalhar com coisas novas dentro de um condomínio. Por quê? Não vai dar certo. Sempre foi assim. Né? Por que fazer gaiola hoje? Eu fui síndico durante 12 anos. Durante 12 anos, o condomínio, a avenida que eu morava, ela era de uma mão só. Ok, tranquilo. Não, desculpa, era de 2 mãos. Eram 2 mãos, tranquilo, uma avenida calma. Aí começou a construção de vários prédios em volta. E eu virei na assembleia e falei, gente, nós temos que nos preparar para a segurança do prédio. Construir algumas coisas novas de segurança. Tem outros prédios que vão vir, outros prédios significam mais carros nas ruas. Mais carros, mais pessoas. Mais pessoas, movimentação, segurança. Que é isso, Cristiano? Você é pessimista. Que é isso, Cristiano? Não vai ter nada. Eu falei, vai ter ônibus aqui. Não, imagina, essa avenida nunca teve ônibus. Hoje a Avenida Lacerda Franco, ela é uma mão só com ônibus. E vários prédios em volta. Movimentação de carro, você não consegue parar o carro na rua. Se naquela época nós não tivéssemos feito força para atravessar um pouco o tempo e ver a situação lá na frente, isso seria complicado. Trabalhar de forma proativa e não corretiva na administração cada vez mais se torna algo eficiente. E aqui, trabalhar com roteiros, com agendas. Como que eu vou trabalhar sem dinheiro? Porque eu rateio despesas, né? Ninguém hoje tem muito dinheiro, então tá bom, então ninguém faz. Não, não é assim. Vamos preparar isso. E eu sou síndico, não da minha gestão. Eu sou síndico e começa a ter uma amplitude de visão de que eu sou síndico do condomínio. Se na gestão anterior erraram, me desculpa. E a desculpa é minha, sou eu que tenho que dar, porque eu agora represento o condomínio. Porque não é a gestão que errou, foi o condomínio que errou. A visão de que você faz parte daquele sistema. Inclusive você que administra. Nessa situação, tudo que acontece dentro de um condomínio vai depender muito da minha percepção. Porque tanto ele pode ser uma semente de criação, como ele pode ser uma semente de destruição. Se eu pego e preconceituo uma reclamação como sendo uma reclamação chata,
Aquela pessoa que às 4 horas da manhã reclama que o portão não foi aberto. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu preconceituei e falei, mas o que essa pessoa está fazendo às 4 horas da manhã lá fora do prédio? Vai dormir. Acontece que ela está me mostrando que o sistema não está funcionando. Segurança. Alguém naquele condomínio pode ter dormido. Vamos tentar verificar. Vamos mudar um pouco o foco. E começar a mudar um pouco a visão de como que nós administramos e como nós vemos o condomínio. Como que nós vemos o dia a dia desse condomínio. Faz com que nós trabalhemos de forma constante para conhecer o nosso condomínio. Conhecer o nosso trabalho e os nossos objetivos. A administradora de condomínios que ainda está no passado, e aqui eu falo de um mercado só na capital de milhões, das administradoras de condomínio. As administradoras que não desenvolveram a questão de softwares, não desenvolveram uma percepção de que a prestação de serviço não é mais contas a pagar e a receber, né, Vanilda? A Vanilda, tudo que ela faz, ela publica no Facebook. Eu gosto disso. É síndica profissional, gente. Se você começar simplesmente a fazer ainda aquela ideia de que eu sou só contas a pagar e contas a receber, não conheço o prédio que eu administro, não tenho o menor conhecimento da coletividade que lá está. Como que aquela coletividade especificamente, e veja, eu conheço o precedente, o como ela trabalha, o como ela vai decidir, é uma outra questão. Porque eu posso estar com tudo planejado e ela decide de forma totalmente diferente. Mas o importante é que o meu trabalho, a minha tendência atual, seja eu observar, conhecer, planilhar, planejar. Sem planejamento, eu não tenho administração. Porque só o meu contas a pagar e a receber, ele morre em 2 minutos. Sem eu me atualizar, ele morre em 2 minutos. E nessa situação, quando vai ocorrer um conflito dentro de um condomínio? Quando que eu vou começar a trabalhar com este condomínio? Veja, estou trabalhando de forma eficiente, estou trabalhando de forma transparente. Trabalho com legalidade no meu condomínio. Posso prevenir que ocorra problemas e que não gere os meus conflitos? Que não se construa esse conflito? Posso. Trabalhando e observando. Agora, eventualmente isso pode acontecer. E quando que ocorre? 2 momentos que a gente vê. Primeiro, quando há uma resistência à sociabilidade. Cristiano, por que uma resistência à sociabilidade? Porque o Código Civil me solicita ser social dentro de um condomínio. Ele me solicita a todo momento que eu me reúna com os meus pares e junto eu trabalhe com eles em alguns assuntos. Questões de obras, questão de manutenção. E se eu não buscar e não perceber que meu condomínio pode nascer um conflito por uma falha de sociabilidade, e aqui as tendências para você conseguir essa sociabilidade vêm desde festas coletivas. Participação em assembleia vai trazer a essa sociabilidade? Vai. Mas se você fizer os 2 primeiros, se você conseguir trabalhar com eficiência e transparência, se você conseguir que aquelas pessoas entendam que elas estejam dentro do sistema e que elas são responsáveis pelo resultado que vai dar. Uma outra forma, e quando ocorre, é quando eu estou na expectativa de acontecer algo. Geralmente nas questões contratuais, com terceiros. Eu estou na expectativa de que algo aconteça e não aconteceu. Eu tenho que estar proativo, então eu tenho que me prevenir. Não adianta eu chegar
numa assembleia e falar, olha, sabe aquele serviço de fachada? O cara caiu. Por quê? Ele estava de cadeirinha com contrapeso. Sabe aqueles pedaços de concretão? Ele não tinha nem colocado na caixinha o concreto para ficar quadrado. Era um pedaço mesmo de concreto. Fazia o contrapeso, ele desceu pela cadeirinha, caiu. Puxa vida, mas você não sabia que tem uma ABNT de trabalho de altura? Que precisa de um treinamento, a pessoa que vai fazer isso? Que tem seguro específico para isso? Você não se atualizou? Você não é o síndico do prédio? E pior ainda, se perguntarem, você não é o síndico profissional do prédio? Ainda que a nossa legislação não tenha nenhuma distinção sobre o que é síndico profissional. Então, espera de você algo. Esperava que você exigisse algo de terceiro. O mínimo. É uma observância. Mas eu não sabia. Não sabia? Levanta a mão e vai perguntar. Não é vergonha. E como eu gosto de colocar essa frase, não conhecer é conhecer muito mais. Porque você reconhece que você não sabe. Então você sabe que tem questões técnicas aqui. Eu vou buscar informação. Aonde? Aonde você achar no mercado. Até mesmo pegando o telefone às vezes e ligando. É aonde você achar. Para isso, dentro do Brasil hoje, nós temos formas de resolver o conflito, se ele já for instaurado, ou até mesmo de forma preventiva, temos. É o Poder Judiciário, Cristiano. Não, não é o Poder Judiciário. E aqui eu formo em questões de círculo. A primeira chance que você tem de resolver o seu próprio conflito, dentro do seu condomínio, é você negociando, você diretamente. A segunda, é muitas vezes você chamando um profissional ou buscando uma câmara privada de mediação. Para quê? Até mesmo para presidir uma assembleia. Como mediador, eu já fui chamado algumas vezes até para presidir uma assembleia. Por quê? Porque nós sabíamos que naquela assembleia ia se apagar fogo com gasolina. Então, Cristiano, vai lá. Ok, vamos tentar. Vamos trabalhar de forma diferente, vamos saber o que está acontecendo. Outras questões existem também que podem ser trabalhadas com isso. Até mesmo a questão da arbitragem. É um pouco mais complexo para condomínio? Não, não é complexo para condomínio. Primeiro, busca sempre um advogado para fazer um contrato. Ponto, né? Vamos defender a minha classe aqui. Segundo, que há a possibilidade tranquila, se as duas partes quiserem, de você seguir para um lado arbitral. Cristiano, é caro? E aqui a gente tem que parar. Parar para voltar naquela frase que eu falei da imagem. Se eu tiver um problema dentro do meu condomínio, que envolva todas as unidades deste condomínio de forma indireta. Eu fui chamado para fazer uma mediação num condomínio de casas, 400 casas. 10 delas estavam com problema nas estruturas, por uma movimentação de terra. Se fosse levado ao Poder Judiciário, a cidade era pequena, naquela cidade, simplesmente, todos iam saber que aquele condomínio tinha problema de movimentação de terra. Quem compraria lá? Ninguém. Problema simples de mercado. Um simples problema de mercado. Poderia solucionar isso? Foi solucionado através de uma mediação. Por que foi solucionado através de uma mediação? Porque ninguém fica sabendo. Existe o sigilo. Então, quando é apresentado uma câmara privada de mediação e arbitragem, eu estou apresentando uma forma sigilosa de se resolver um problema e não se levar isso à frente para outras pessoas resolverem.
Porque eu posso decidir por outras pessoas? Posso. Posso levar para o Poder Judiciário. E aí entra o fator tempo. Enquanto na mediação e na arbitragem, eu tenho um tempo definido e até que eu mesmo possa definir e desenhar o trabalho que vai ser feito. No Poder Judiciário, eu entro na linha do paquiderme. E o paquiderme tem que levantar primeiro, para depois dar o primeiro passo, para depois começar a andar e olhar para mim. E eu não escolho absolutamente ninguém lá dentro. O juiz é do Estado. Eu pago e o juiz é do Estado. E o acúmulo está lá. De 8 para mais anos, para resolver um problema, seja ele qual for. E quem fala isso, Cristiano? O CNJ, não sou eu. Quem fala isso é o CNJ. Então, é uma situação que a gente tem que começar a planilhar, inclusive, conhecendo qual é o meu problema, a planilhar qual é a melhor solução, qual é a melhor porta para eu resolver o meu problema. E a partir do momento que eu resolvo e trabalho com essas portas múltiplas, eu começo a trabalhar com vejo outras visões. Condomínios muito grandes, eu posso trabalhar com comitês internos de resolução? Posso trabalhar. Aquilo que, desde 1975, existe nos Estados Unidos, disputing board, em casos de contratação de grandes obras. Ou, aqui no Brasil, em casos de contratação de obras públicas com dinheiro do BID. Estou louco que a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, quando vão fazer financiamento imobiliário, exijam isso. Porque quando você trabalha com dinheiro do BID, é obrigatório. Ah, mas é uma forma de resolver conflitos? É. A primeira jornada da Justiça Federal já falou que é uma das formas. Tem três emendas a respeito disso e falou que é uma das formas de resolução de conflitos. Mas o que seria esse comitê? Seria um comitê formado por pessoas que podem ou não morar lá dentro. Condomínios grandes, eu estou falando. Pode-se chamar um terceiro, uma câmara privada para trabalhar com isso. E ser parceira daquele condomínio. E poderá resolver problemas, às vezes, chamando as partes, sem que eu, que estou administrando o condomínio, me envolva com alguma situação que eu não tenho nenhuma questão. Eu tenho a obrigação de gerenciar, de identificar, estou com um problema. Agora, de resolver, as partes têm que resolver quando a questão é de relação de vizinhança, não é de relação de condomínio. Um vazamento entre duas unidades, o problema não é da área comum. Mas ele afeta a coletividade. E eu não posso simplesmente renegar isso. Virar as costas. Porque senão as assembleias, que eu vou precisar da participação, vira Corinthians e Palmeiras, né? Então, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar em um confronto, de uma solução para esta questão. Qual é a solução para isso? Às vezes, um condomínio muito grande no interior de São Paulo foi colocado um comitê num condomínio desses. É um condomínio de 20 e poucas torres. A convenção é aquele livrão. E o pessoal preferiu, falou, olha, vamos fazer essa experiência. E eles dividiram essas torres, não é um comitê único. São alguns comitês que pegam algumas torres. Porque não dá para ficar um comitê só trabalhando com 20. Porque imagine, aí não tem vida, né? A pessoa vai se viver 24 horas para resolver o problema dos outros. Não. E é interessante, porque você pode escolher em comitês internos, e é respeitado isso pelos tribunais, o STJ, inclusive, já se manifestou a respeito. Esse comitê interno, você pode escolher a forma de se trabalhar. Ele pode ser apenas a pessoa que vai facilitar, mas ele pode ser também um comitê que vai tomar algumas posturas, tomar algumas posições a respeito da situação. É uma coisa muito interessante. E é também das formas de você resolver o conflito. Uma outra técnica que existe para que a gente trabalhe com conflitos complexos é o design de solução de disputa.
onde em 6 passos a gente trabalha. Mas aqui são trabalhos complexos que envolvem várias partes. Não estou falando de casos de vizinhança, interpessoais. São casos bem mais técnicos. Mas é uma saída que nós temos. Tudo isso para que a gente não precise levar isso ao Poder Judiciário, que é o nosso alternativo hoje para poder lidar com os conflitos. Se eu não consigo resolvê-los, eu levo para que alguém decida por mim. E ele vai decidir de acordo com o tempo dele, não de acordo com o meu tempo, porque eu não quis construir o meu tempo. Agora, resolvendo isto, eu começo a trabalhar com a participação. E trabalhar com participação, eu estou trabalhando inicialmente com a figura daquele síndico. Ele conhecendo e buscando essa participação, ele vai buscar a primeira coisa que o síndico precisa buscar. Qual é a participação de quem? Do seu próprio conselho. E se ele levar os princípios da gestão e os princípios de resolução de conflitos para este conselho, este grupo que administra o prédio vai acabar levando isso para onde? Para as assembleias. Para chegar em quem que é o principal que nós queremos? O próprio condômino. Porque aí a escada é reversa. Nós desconstruímos essa escada e passa este condômino a ter uma participação naquela gestão. Porque ele sabe o que está acontecendo. Não há mais também aquela tendência, e a maioria que a gente vê, daquela tendência de que tá bom, eu não vou. Não quero nem saber, porque tá bom fica. Eu tenho que fazer uma observação política. Tá bom, fica. Tá bom, fica, então. E o tá bom, fica, se ninguém votou no vermelho, todo mundo votou no azul, e o azul era pior que vermelho, mas aí complica, né? Não é que tá bom, fica. É que complica. Isso nos dá um trabalho para dentro da administração do condomínio, claro, porque imediatamente tem público e venda, produto para tudo, aparece em alguns jornais, e eu acho lindo quando aparece isso de manhã cedo, porque aí chove e-mails até o período da tarde. Corrupção em condomínio. Impeachment do síndico. São temas bonitos, eu acho bonito. E a questão é, quem é o maior responsável se a gestão foi corrupta? O conselho. Porque é ele que presta informações à Assembleia. E é esta Assembleia, consciente coletivo, é que vai aprovar as contas. Que loucura, né? Mas o conselho também não é participativo. Mas ele não é participativo por quê? Tostines, né? Por quê? Porque eu não chamei? Ou porque ele não quer? São reflexões que nós temos que fazer na administração. São reflexões que nós temos que buscar a participação. E buscando esta participação, eu busco a eficiência da Assembleia, que em condomínio, sem sombra de dúvida, é a mistura do direito civil com o direito público. Uma Assembleia tanto é uma reunião de pessoas que vão decidir alguma coisa dentro de um condomínio. Qual vai ser o horário que nós vamos utilizar a piscina nesse verão? Bom, vamos fazer assim, assado. Tá bom, a Assembleia decidiu, deliberou, decidiu. Como também ela é uma organização, uma entidade que toma posturas. Eu presto contas a quem, gente? Para a Assembleia. Assim diz a lei. Eu presto contas à Assembleia. Quem escolhe um síndico? A Assembleia. Não são os condôminos. Os condôminos participam da Assembleia. Mas é a Assembleia, esta entidade, este órgão e esse organismo que faz parte do sistema que escolhe o síndico. Quando vai transferir o poder, quem delibera? A Assembleia. Inclusive, a pedido dela, a Assembleia pode ser transferido poderes. A gente vai dar uma verificada daqui a pouco.
que é a questão da responsabilidade compartilhada. Eu, síndico, muitas vezes sou culpado porque eu não, e aqui entra no meu tripé de gestão, os meus 3 itens de gestão, porque eu não busco a legalidade quando eu vou transferir esses poderes para terceiros. Que poderes seriam esses transferidos? Investir terceiros, quem investe terceiros é uma assembleia. O quórum é um quórum simples. E investe terceiros no poderes de representação. Agora, pode haver um outro? Pode. Eu posso ter o caso de transferência de poderes. E ali ele é feito por solicitação do síndico. Olha, vamos trabalhar então com uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho vai ter autonomia para fazer os orçamentos, dar opiniões e trazer até a Assembleia de novo. A maioria também é simples. E ele pode transferir a representação ou as funções administrativas. Porque porque se transferir tudo, ele transfere ele mesmo, né? Ele só tem essas 2 funções básicas legais. Nós podemos destrinchar depois no código as outras funções do síndico. Mas uma tendência que vem tomando ponto hoje é a legalidade. É eu buscar a ata não ser mais aquela listinha de item 1 aprovado, item 2 aprovado, item 3 aprovado. E o que era o item 1, o que era o item 2, o que era o item 3? Pega na convocação. Não, peraí. A ata, ela existe justamente para que eu feche o contexto. Esse contexto é importante para que eu saiba o que está acontecendo dentro daquele condomínio. Quando a gente fala do síndico, nós falamos que a Assembleia escolhe. Cristiano, mas no meu faz eleição. A convenção talvez permita a eleição. Caso contrário, é só uma escolha. Como que é feita a escolha? Geralmente, a sua assembleia, a sua convenção deve falar. Até porque a lei fala que a sua convenção deve trabalhar a respeito disso. Cristiano, eu nunca li a minha convenção. Este é um problema. Não há mais possibilidade no mercado de você começar a trabalhar, inclusive a administradora que vai dar consultoria, sem conhecer quem ela está dando consultoria. Porque senão ela trabalha com frieza. E quando nós estamos falando numa cultura de pacificação, nós estamos falando em humanização. Nós estamos falando em ter pessoas. Mas Cristiano, mas a tecnologia permite muitas vezes o distanciamento. Mas isso não quer dizer que neste distanciamento não haja um reconhecimento de que você e eu estamos nesse mesmo sistema. Porque eu e você, ainda que vamos estar distantes um do outro por um WhatsApp, ou por um software, ou por um app, eu e você temos os mesmos interesses dentro deste condomínio. Pelo menos um eu sei que você tem. Patrimonial. O seu patrimônio é igual ao meu patrimônio aqui dentro. E eu e você não queremos perder dinheiro. Pelo menos até onde a gente sabe. Em condomínio nós temos que ter essa visão múltipla. Caso contrário, nós não conseguimos ser flexíveis. A palavra síndico é de hoje, Cristiano? Não, não é. Ela é antiga. E é importante que quando nós estamos falando do síndico profissional, quando nós estamos falando da busca da participação, o síndico não decide sozinho muitas coisas. Por quê? Porque ele apenas representa. Ele está representando alguém. E aquele que se diz síndico profissional, ele tem a relação jurídica de representante, salvo, e o TRT fala a respeito disso em alguns julgados. Se você é síndico profissional, acaba criando a dupla, né? Para vínculo trabalhista. Periodicidade e subordinação. Então, há a possibilidade também de se ter o vínculo trabalhista, porque você
criou um tempo definido que você vai passar neste condomínio. Ah, eu vou passar de segunda a sexta, das 8 às 10. E todas as decisões que eu tomar, eu tenho que submetê-las ao conselho. Eu acabei de criar a subordinação e acabei de criar um tempo definido que eu vou. Eu criei um vínculo trabalhista. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Os tribunais estão de olho nisso. Oi? Não, e recebe por isso, com certeza. Nós identificamos alguns itens de eficiência para um síndico. Sim, no finalzinho a gente... Pode ser? Ok. Identificamos algumas competências básicas. Primeiro, percepção, a empatia, a valorização, o reconhecimento, o autocontrole, a objetividade, a comunicação escutativa e uma visão linear de que ninguém é amigo do rei dentro deste condomínio. Trabalhar com grupos não me dá trabalho de conclusões, enquanto eu trabalhar com equipes dentro de um condomínio. Eu trabalho com metas e metas objetivas. Trabalhar, então, não mais com aquelas comissões que fazem e não fazem, na verdade, e eu finjo que ela faz. Não. Tendência de que ela faz e me dá uma resposta dentro da Assembleia de como que está ou o que eu devo fazer. Porque é a Assembleia que vai deliberar o assunto, não sou eu, síndico, a partir do momento que eu trabalhei com ele. Só para a gente lembrar, é nulo todo ato jurídico que necessitar de uma solenidade. E aqui eu deixo a dica para o síndico profissional. Você não foi contratado, você foi escolhido para ser síndico. Por uma assembleia é a solenidade. A destituição sua também é por uma solenidade. Porém, o mercado é tão grande em São Paulo que é igual um grão de feijão. Todo mundo sabe o que acontece. Tanto é que eu sei aqui que ela é Vanilda. Vanilda faz lá no Facebook, já participamos juntos de alguns eventos. Outros colegas que estão aqui presentes, a gente também reconhece. Porque o mundo é um grão de feijão. Então, síndico profissional, ou institucional, como eu gosto de chamar, sentiu que perdeu, passa o chapéu, né? Não vai esperar a solenidade acontecer, porque aí você perde mercado. Então, a tendência do seu lado ético é muito maior do que qualquer outra coisa. Senhores, muito obrigado. Novamente agradeço aos apoiadores, a Síndico Net, Direcional, Universo, BDI, o Condomínio, CRA, a Associação dos Advogados, CBMAI, o Carpá e a De Souza. Obrigado, gente. Obrigado, Chapina.